Oi, eu sou Nayara Machado da Silva, de Porto Alegre, bancária, escritora e também estou na TV Relacionamento. Bem-vindo, bem-vinda ao Noci Santos Talks, TV Relacionamento. Aqui falamos de conversas que transformam. E hoje tem um tema bem bacana que eu estou aqui com uma convidada que eu vou dar as boas-vindas, que é Vanessa Brick. Seja muito bem-vinda, Vanessa. Muito obrigada pelo convite e pela oportunidade. Eu tenho certeza que a conversa vai ser ótima. Aqui o tema, gente, o que eu vou fazer da vida agora? Será que você já se perguntou a respeito disso? É bastante interessante e Vanessa, ela é aquela pessoa que faz um montão de coisas. Ela vai contar um pouco para a gente aqui quem é você, Vanessa? Bom, muito bem, já são duas perguntas existenciais, né? Quem sou eu e o que vou fazer da vida agora? Exatamente. Então vamos lá. Eu sou Vanessa, sou paulistana, mãe de 3 filhos, eu tenho uma filha grande, 2 filhos, né, uma adolescente e um pequeno. De formação, no CEL, eu sou fisioterapeuta. Trabalhei na minha área, né, por bastante tempo, sempre eu brinco, né, que eu fiz um curso da saúde, então eu sempre gostei de trabalhar com pessoas saudáveis, trabalhei com prevenção, fisioterapia do trabalho, fisioterapia do esporte, sempre gostei de ter as pessoas ali, né, com consciência, né, se cuidando. E dei aula bastante tempo também na graduação e na pós-graduação. E aí, um certo período, eu parei para maternar os meus 2 filhos pequenos, né? Que a grande viveu em escola integral. Falei, eu vou tentar fazer diferente com os 2, né? E fiz isso. E aí veio a virada, então, de carreira. Hoje, eu sou escritora, palestrante, mentora, trabalho com algumas consultorias organizacionais, mas eu tenho uma agência de viagens. E eu uso as viagens como ferramenta de transformação. E é um pouquinho disso que eu queria trazer aqui para você hoje. Nossa senhora, quanto tema legal, tudo que eu gosto. Tudo que eu gosto, a coisa da viagem, viajar para aprender, nossa, mas isso é maravilhoso. Então, conta pra gente aqui um pouco mais, vamos aprofundar essa história. Qual é a linha de estudos que você usa nas intervenções com pessoas, nas empresas, já que você na linha de fisioterapeuta, cuidando de gente? Exatamente. Então veio muito forte essa linha do cuidado. Inclusive o meu capítulo no livro, O que vou fazer da vida agora, eu falo exatamente sobre isso, né? A gente fala muito em transição de carreira e eu digo, transição de carreira? Não, é somatória, né? A gente não deixa para trás aqueles conceitos, aqueles valores, aquilo que nos fez nos apaixonar por aquele trabalho, porque eu fui muito apaixonada pelo que fiz, né? Então, o cuidado foi muito importante. E aí, nesse caminho, eu encontrei a antroposofia, né? Então, eu fui estudar a antroposofia dentro do mundo corporativo. Existe uma academia para isso, né? Existe uma formação para isso, com cursos de facilitação e para trabalhar como consultora. Essa linha me encantou muito, porque é o ser humano no centro, né? Como o próprio nome diz. A antroposofia é uma ciência espiritual e uma ciência muito ampla, porque o seu, vamos dizer assim, fundador, criador, né? O Rudolf Steiner, ele traz o ser humano como um ser espiritual que ocupa aqui este corpo físico, né? E tem um servir, né? Uma missão a deixar aqui. Então, ele deixou muitas orientações para a pedagogia, que é conhecida como pedagogia Waldorf, e temos várias escolas aqui no Brasil, inclusive. Deixou a agricultura biodinâmica, né? Também é um ramo da antroposofia, que vai um pouquinho além do orgânico, né? Que tem umas intervenções aí mais universais na questão das plantações. Deixou a arquitetura também, com desenhos e formas que facilitam essa energia, né, essa circulação de energia. Então, tem também a psicologia, a medicina antroposófica. Então,
várias formações aí que ele deixou, orientações para que elas se desenvolvessem ao longo desses 100 anos, né? Aqui no Brasil, por exemplo, são 100 anos, muita coisa aconteceu. Admiro esses visionários que conseguem juntar tantas abordagens interessantes, focada no ser humano, no bem-estar. Sim, e quando você fala, né, juntar as abordagens, é isso mesmo. Não é uma coisa nova inventada, é uma coisa estudada, né, e que traz um pouquinho de outras formações. Então, algumas coisas a gente vai encontrar similares em outras ciências, né? Quando eu abordo dentro de empresas, de organizações, eu não falo o termo antroposofia, né? Mas é o que está por trás do meu trabalho, é a ciência que está por trás do meu trabalho. Eu tenho uma metodologia dentro daquela ciência. E mais recentemente eu somei a isso também a biofilia. Né? O que é biofilia? Interessante. Biofilia é o amor à vida. Que interessante. Simples, amor à vida. Mas, por isso a flor até, né? Então, assim, olha que diferença que traz o ambiente você ter uma flor, né? A biofilia, ela foi muito estudada e ela é muito praticada por arquitetos e urbanistas que colocam, por exemplo, dentro dessa cidade urbana, né? Estamos aqui em São Paulo, a gente percebe a diferença quando entra num ambiente que tem uma área verde ou que tem um vaso ali num cantinho, né? Isso faz toda a diferença. Harmoniza. Harmoniza, exatamente, porque é a nossa relação de ser vivo com ser vivo, né? Veja a criança quando passa em frente a um pet shop, né? Aquele rostinho, né? Aquela carinha, né? Aquele uau, ou mesmo num local onde ela possa ter contato com animais, né? Então, isso é vida chamando vida. Né? Então, a biofilia também tem vários conceitos em relação a isso. No final, conversa muito, né? Porque a gente quer isso, a gente quer o bem-estar. Né? Eu acho que hoje, mais do que nunca, o que a gente procura é levar para as pessoas a possibilidade, né? E essa autorresponsabilidade pela busca do seu bem-estar. Sem dúvida, isso é maravilhoso. A gente quer estar em ambientes que tragam a felicidade, na verdade, essa coisa agradável. E você trabalha com isso, basicamente. Você fala para mim de viagem, eu fico enlouquecida, porque eu amo viajar. E quando é viajar com essa segunda desculpa, que é aprender alguma coisa, que é trazer da viagem mais do que memórias. Você traz conhecimento também. Conta pra gente que tipo de viagem que você organiza. Eu digo que o destino não muda, mas o que muda é o olhar. Então, a gente traz um novo olhar para aquele destino. Muitas vezes, a gente não vai para destinos tão turísticos assim, comuns, né, do turismo de massa. Pelo contrário, porque a gente busca, até associando um pouquinho com o estudo biográfico, né, da antroposofia, a gente vai na biografia de alguma pessoa ou na biografia de algum movimento, né, que foi importante para o desenvolvimento da humanidade. Né? Eu vou dar um spoiler aqui, a próxima viagem esse ano sai um caminho de Guimarães Rosa, então é um caminho pelo Grande Sertão Veredas. E algumas pessoas vão falar, mas isso já existe. Sim, já existe, mas a gente traz esse olhar, né? Então tem todo como acordar, o que a gente faz logo depois do café, como que é essa preparação para o que a gente vai encontrar naquele dia. Às vezes é um grupo que é mais estudioso mesmo, tem até apresentação, tem seminários no meio da viagem. Não é só moleza, não. Mas é porque traz um pouquinho do conhecimento de todo mundo. Né? Acho que esse é o grande... eu tenho uma visão de Grande Sertão Veredas, você pode ter uma outra visão. O local vai ter uma outra visão ainda. Cada caminho, né? É uma experiência. Exatamente. Nenhum é igual ao outro. Exatamente. Aposto que cada vez que você faz esse caminho, você traz novas descobertas. Novas descobertas. Eu faço muito algumas saídas pedagógicas das escolas Waldorf, né? Então, todo ano é aquele mesmo destino para as outras turmas. A pedagogia Waldorf, ela tem uma característica diferenciada nas saídas pedagógicas, que elas são curriculares. Então, vou dar um exemplo. Todo quarto ano faz a descida da Serra do Mar. Aqui nós estamos em São Paulo, então a gente faz a descida da Serra do Mar. Outros estados vão ter outras escolhas, mas é porque a criança vai imprimir no seu próprio corpo esse caminho, né? Sim. Então, para quem nunca fez a descida pela Estrada Velha de Santos, ela é maravilhosa. São 8 quilômetros pavimentados, né? Não tem risco, assim, não é uma trilha, né? Então, a gente consegue fazer com crianças de 9 anos um passeio incrível.
né? E chega lá embaixo, aquela sensação de realização, Maravilhoso. de terminar a maratona, né? Dos 8 quilômetros, mas para eles é uma Ufa, maratona. é maratona. A minha primeira experiência foi na Serra de Bertioga. Sim, lugar lindíssimo. Muitos anos. Foi um dia chuvoso, teve tombos, mas ficou na memória. Foi lindo aquele trajeto. Isso. É muito legal. É muito legal. E você disse, né, quando eu faço mais de uma vez, como que isso reverbera. Então, nós somos seres em evolução diariamente, né? Eu batalho para ser hoje melhor do que eu fui ontem. E o dia da viagem eu estou diferente. Então, com certeza. Aquele aprendizado, né, vai imprimir marcas diferenciadas. Então, eu comparo com leitura de livros. Eu ganhei um livro numa vez no aniversário do meu afilhado, que era a Profecia Celestina. Eu li aquele livro, gostei e guardei. Eu falei, eu vou ler de novo esse livro. Esqueci dele. 10 anos depois, eu arrumando a minha estante, cai o livro. Eu falei, está na hora de ler. Foi outra experiência. Sim. Não era o mesmo livro. Não era o mesmo porque livro. eu já tinha outros conhecimentos e eu fui comparando. Sim. Foi muito legal. Sim, e acontece isso com alguns livros clássicos, né? Fernão Capelo Gaivota, o Príncipe, Maquiavel, né? O Profeta. Então, de acordo com a época em que você lê, nossa, não li isso aqui. Onde que colocaram? Mudaram. Outro livro. É incrível isso. Então, trazendo aqui, relacionando essa sua saída da pedagogia e vindo para o mundo das viagens. Como é que a gente pode associar isso à vida longa ou ao long life learning? Eu brinco que eu faço as viagens para adultos, são as pedagógicas de adulto, né? Porque, na verdade, o conceito é o mesmo, né? É a gente levar para um destino para aprender com aquele destino. Né? E não tem coisa mais linda do que poder aprender ao longo da vida, né? O aprendizado ninguém tira, o conhecimento ninguém tira. Por isso que eu falo que a viagem é um investimento maravilhoso que a pessoa pode fazer para si mesma. Porque não é ir lá fazer uma foto para olhar depois, não é esse o sentido. Né? A melhor foto está na mente. Está na mente, porque tem o cheiro, tem o momento que você chegou, tem todo esse... Né, as companhias. Exatamente. Tudo. E conhecer um pouquinho, conversar com alguém do local. Então, a gente faz muito isso. Né? Então, por exemplo, oficinas com algum produto local, algum artesanato local. Então, a gente coloca essas pessoas, esses adultos, para experimentarem, ou mesmo a culinária local. Um pouco antes da pandemia, a Europa começou muito com esse movimento de slow travel, né? Eles chamam assim. E aí era levar grupos de, no máximo, 12 pessoas, mas as pessoas iam dormir na fazenda. Aí acordar de manhã e... ter uma experiência na fazenda. Experiência naquela fazenda, se a fazenda de gado, leite, ou mesmo uva, hoje está bem mais comum, né? Esse tipo de que você vai até aqui em São Roque, você tem essa experiência de fazer a colheita. Então, a Europa começou isso há um tempo atrás. E outra coisa gostosa é trabalhar com grupos pequenos, porque aí a interação é muito maior. Cria mais vínculo. Cria vínculos, cria amigos. Amigos. Fica assim, você consegue contar a história inteira e ela prevalece. Exatamente. Muito legal. Então, eu falo que são experiências transformadoras, né? E o que eu percebi com essas experiências transformadoras é que elas criam também insights. Né? Então, muitas vezes o adulto ele está vivenciando essa experiência, por exemplo, da uva, e ele trabalha numa indústria, algo, não tem nada a ver com alimentos, mas é uma viradinha de chave que acontece ali vendo esse processo, que ele fala, nossa, eu estava com um problema lá, quando eu voltar eu vou levar essa ideia. E aí ele leva para o corporativo um insight, uma ideia. Então, dá para fazer as duas coisas, né? Trazer da viagem e levar para o seu trabalho, ou levar uma equipe para uma experiência de uma outra área que não tem, às vezes nem tem relação com o processo, com o produto final, né, dessa indústria, mas que traz insights quando está se revisitando cultura, revisitando processos, revisitando, né, algum crescimento empresarial. Que eu percebi uma vez numa viagem que a gente fez para Ilha Grande, e uma trilha. Também, de novo, dia chuvoso, parece que eu escolho dias maravilhosos de chuva para escorregar. Ali ficou claro o quanto tinha colaboração. Quem ia na frente falava, cuidado, aqui está escorregadio. Se alguém caía, já vinha alguém ali para segurar. Então, já pensou levar esse espírito colaborativo
para a equipe. Isso, Então, penso. tem muita lição. Penso, exatamente. Tem muita lição. Tem muita lição. A colaboração, a gente trabalha sempre com o anjo, né? Então, assim, sempre ter... Porque quando você está com um grupo, mesmo que um grupo de 12, 16 pessoas, um ficou ali olhando uma árvore, um quadro, né? E o grupo foi ali e atrasou um pouquinho, ninguém percebeu que ele ficou para trás. Quando você trabalha com essa responsabilidade do seu anjo, né? Fica aí mais um pouquinho, daqui a pouco eu venho te chamar, eu vou seguindo ali o grupo, eu aviso o guia que você está aqui. Isso. Então ninguém fica para trás. Precisa ter. É muito, muito legal. Esse cuidado, é isso que é legal, é bacana. Vanessa, olha só, o tempo passa tão rápido, menina. Esse papo aqui está muito bom, já fiquei aqui encantada com essa viagem. E eu queria que você deixasse aqui uma mensagem para a nossa audiência e os seus contatos. Se alguém está interessado em fazer essa viagem lá para conhecer o Guimarães, Guimarães Rosa. Guimarães Rosa. Então, vamos lá. Bom, primeiro eu vou deixar aqui essa mensagem, que vocês tenham essa oportunidade de revisitar destinos. Né? Ah, mas eu já fui. Vá de novo, né? Às vezes é um destino aqui perto, quem está aqui em São Paulo, a gente tem uma riqueza turística muito grande na própria cidade de São Paulo. Então, revisite esses locais, porque é como os livros, né? A gente acaba encontrando novas histórias. Eu estou no Instagram com @StarwaysViagens, é o nome da agência. Também estou lá como @Vanessa Brick, no LinkedIn com os mesmos nomes. Pode me encontrar por lá e a gente vai para uma próxima jornada. Pois é, gente, olha que interessante. Vanessa trouxe aqui tantas possibilidades para a gente, que esse livro que ela escreveu, O que eu vou fazer agora, o que eu vou fazer da vida agora, olha que interessante, a vida não para. Ela só para se você quiser, porque o topo, a gente está longe de chegar nele. Ainda mais agora, com tanta novidade, você fala, não, é fim de linha aqui. Não é, gente. Planeja a tua vida, faça o melhor. Hoje a gente está vivendo muito mais. E aí é legal que você tenha um planejamento para viver ainda melhor do que você vive hoje lá no futuro. Vanessa, muito obrigada por estar aqui. Eu que agradeço. Fiquei muito feliz, espero que você volte. Com certeza, porque a gente tem papo. Tem papo, tem muita coisa. Falei com Vanessa Brick, sou Nocilene Santos no Noci Santos Talks, conversas que transformam. E você, eu te peço, siga a gente nas redes sociais. Nocilene Santos está no LinkedIn, está no Instagram e a TV Relacionamento, onde o programa fica à sua disposição. Um forte abraço.